Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webcast, o podcast que fala tudo sobre saúde e segurança ocupacional para você aí, trabalhador, você do time do RH, o pessoal de SST, todo mundo que trabalha aí de alguma forma utilizando as operações de saúde e segurança do trabalho para ser aí um prevencionista das ações do dia a dia e de todos os colaboradores, tá? Hoje nós estamos aqui com o Thiago Berô, especialista em direito trabalhista, né? Trabalha aí na área do direito já há muitos anos, vai bater um papo com a gente aqui e esclarecer várias questões que envolvem o direito e a parte de saúde e segurança. Mas antes da gente começar aqui nosso bate-papo com o Thiago, eu queria fazer um merchan aqui dos nossos patrocinadores, né? Que permitem aí que a gente tenha essa ação aí de comunicação e conteúdo envolvendo saúde e segurança, que é o Grupo Mednet de Saúde e Segurança Ocupacional, tá? Hoje o Grupo Mednet é a maior empresa de saúde e segurança, tem mais de 50 unidades espalhadas em 11 estados do Brasil, então atende a tua empresa em qualquer canto, tá? Porque além das unidades próprias do Grupo Mednet, existem também mais de 2.500 credenciados parceiros que permitem a gente atender a todo mundo no Brasil todo, tá? Então se você precisa de alguma solução em saúde e segurança aí na sua empresa, seja ela qual for, em qualquer lugar do Brasil, entre em contato aí com o Grupo Mednet, tá? Eles vão com certeza ter a solução adequada para a sua empresa. E se você quer investir no ramo de saúde e segurança ocupacional, ramo aí que está crescendo absurdamente ano a ano, aí, principalmente depois da entrada do E-Social, né, que tornou os processos de saúde e segurança mais alinhados ali com prazos, né? Entre em contato com o time da Mednet Franchising, tá? Eles têm um plano de negócio aí para a tua cidade, e você consegue aí entrar já num ramo fantástico, mas com todo o know-how, com todo o apoio, marketing, enfim, tudo que você precisa para ser um excelente empresário, investidor de saúde e segurança, tá? Então conte aí com o time do Grupo Mednet, tem um QR Code na tela aí que leva vocês direto para o site, aí vocês podem conversar com todo o time comercial lá, tá bom? Agora sim, Thiago, tudo bem, cara? Obrigado aí por você ter vindo, sei que tua vida é bastante corrida, mas você arrumou um tempinho aí para conversar com a gente sobre saúde e segurança, mandar informação importante aí para todos, né? Olá, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando sobre um tema tão importante e relevante para os trabalhadores, para os empresários, enfim, para todos aqueles que estão envolvidos aí no meio ambiente de trabalho. É isso aí. Bom, e a nossa ideia hoje, Thiago, é tentar entender o quanto hoje no direito trabalhista pesa as ações de saúde e segurança. Então, em termos de processos envolvendo questões de saúde e segurança, a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar, você estava me esclarecendo aí o volume grande de profissionais que adquirem doenças ocupacionais ali, executando as suas funções, né? E aquilo que você enxerga também, né, em relação a o que as empresas podem realizar para minimizar muito esse risco, né, em relação à EPI, em relação à gestão de saúde e segurança como um todo, né? Hoje em dia, nos processos mesmo do dia a dia de trabalhista, é muito frequente essa relação de alguma negligência ou alguma falta de execução dos processos legais de saúde e segurança, doutor? Cláudio, essa é uma pergunta assim, extremamente importante, né? Primeiro, esclarecer qual é o grande volume de processos na Justiça do Trabalho hoje. Antes da reforma trabalhista, que aconteceu no ano de 2017, dizia-se o seguinte, né, nós precisamos modernizar o direito do trabalho, que ele é muito pesado, os trabalhadores possuem muitos direitos, nós precisamos modernizar porque isso vai diminuir a quantidade de processos na Justiça do Trabalho. E não foi uma verdade, né? O que nós vimos depois da reforma trabalhista foi uma diminuição muito pequena das reclamações trabalhistas, mas logo em seguida um aumento muito elevado, né? É claro que sim, né? A maior quantidade de processo hoje na Justiça do Trabalho gira em torno de falta de pagamento de verbas decisórias e direitos básicos, né? FGTS, férias, né? Exatamente. Hora extra. Horas extras, que o patrão inadimpliu ou pagou por fora, né? Tudo o que não Esse pode. É o maior volume, né? Esse é o maior volume. Mas nós temos também um volume relativamente grande, né, de processos que envolvem o reconhecimento da doença do trabalho e, em consequência, o pagamento de indenizações, né? Então, e isso também é muito relevante. Hoje eu sou advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região, e nós atuamos junto aos trabalhadores de empresas de autopeças, as montadoras, que na minha concepção às vezes acabam sendo as campeãs de adoecimento dos trabalhadores no ambiente de trabalho. E metalurgia
alto risco, né? Tem todo tipo de risco, né? Físico, químico, só ergonômico, mas ergonômico, biológico tudo também, isso a depender também, da né? empresa, né? A depender da atividade que é realizada, os Pode produtos químicos acontecer, que né? são manuseados, etc. É. Sim, também. Então é relativamente frequente esse tipo de questão e pelo que você relata do ramo de atuação teu, tem muito caso aí de doença adquirida por questão ocupacional, né? Por risco ocupacional que, na maioria das vezes, aí, pelo que você vê pelos processos, dava para ser evitado, tinha como ter controle maior ali ou uma exposição menor do colaborador a certos tipos de agentes químicos aí, e reduzir esses casos? Você acredita que sim? Acredito que sim, acredito não, na verdade sim, né? Daria para diminuir a exposição do trabalhador a certos agentes nocivos ergonômicos que causam adoecimento. Por exemplo, né, um trabalhador que trabalha numa montadora, de tantas que existem aqui na nossa região, ele necessariamente, para a execução da tarefa dele, ele realiza movimentos repetitivos. Por exemplo, o trabalhador que trabalha numa empresa que produz carro, numa montadora, na hora de colocar a roda ali no carro, ele precisa parafusar as 4 rodas daquele veículo. Sim. Então ele vai fazer esse movimento de vai e vem com o braço, 1, 2, 3, 4. E ele vai fazer esse movimento De aqui, gatilho, né? de gatilho, E a de pressão vibração da palmar, pneumática. além da vibração. E não é numa única roda, são nas 4. E não é num único carro, né? Nós temos aqui montadoras que produzem 300 carros por dia. Agora você imagine o trabalhador fazendo isso aqui, ó, esse movimento aqui, várias vezes, num ciclo extremamente curto. É óbvio que ele vai adoecer. Ah, mas a empresa, ela adota, ela segue todos os padrões de segurança, ela fornece todos os IPIs. Perfeito, perfeito. Mas isso não vai impedir o adoecimento do trabalhador, porque ele está exposto a uma situação que, inevitavelmente, vai adoecê-lo. O que seria o ideal para tentar minimizar essa situação? O mantra de sempre. E aí nós vamos ter um problema para discutir isso, né? Que é a redução da jornada de trabalho. Um trabalhador que está exposto a uma situação de risco como essa, eu dei o exemplo de uma montadora. Sim, de uma função específica, ali, um movimento específico. Exato, mas nós poderíamos dar uma série. Então, assim, a redução da jornada de trabalho seria uma solução, porque você expõe o trabalhador por um período menor àquele risco. Logo, ele vai... Até o que aconteceu até recentemente, né, pensando na história longa, até recentemente foi o caso, por exemplo, dos operadores de telemarketing, né, onde pelo uso excessivo ali do fone de ouvido, a jornada, se eu não me engano, é reduzida para 6 horas, exatamente também para, não só em relação ao risco ocupacional, né, mas em questão ao, que também é um risco ocupacional, mas em questão ao estresse envolvendo ali o tipo de trabalho, né, o tipo de negociação, tá sempre ali com o telefone, pressão, meta, volume. Seria mais ou menos nesse caminho a gente adotar, pensando aí na indústria automobilística que você comentou, ou nas montadoras, um processo de redução na jornada de trabalho, onde você tem uma carga excessiva ali do risco ergonômico, nesse caso que você colocou. Exatamente. Inclusive o governo federal, por meio do ministro do Trabalho, tem falado da possibilidade de reduzir a jornada de trabalho. Porque esse exemplo que você deu das telefonistas, do pessoal que trabalha mais... telemarketing, perfeito, porque eles não podem realmente ficar aquela quantidade excessiva de horas com o aparelho aqui no ouvido, né? Claro que você vai ter aí, nós não somos médicos, mas em razão do tempo que a gente tem trabalhado com essas situações, é óbvio que vai ser desenvolvido ali uma PAIR, né? Uma perda auditiva. Uma perda auditiva induzida por ruído e etc. Né? E aí também, nesse caso, não tem um IPI. No caso das telefonistas, das operadoras de telemarketing, não existe um IPI que vá resolver o problema delas. Tem que reduzir o período de exposição. E tem estudos para isso, né? Por que reduziu? Reduziu para quanto tempo? Houve um estudo do Ministério do Trabalho, jogado, das equipes. De 8 para 5, porque acho melhor, né? Tem que ter todo um estudo prévio. Fora, né, internacionalmente tem acontecido um movimento nesse sentido, né? Acho que não focando só a questão dos riscos que a gente colocou de saúde física ali, mas também em relação à jornada de trabalho mais extenuante, né? Dizendo em relação à produtividade. Então, pelo que eu vi, os estudos europeus eles mostram o seguinte:
quando eu trabalho muito, longas horas, 10, 12, 14 horas, a gente tende a ter uma produtividade tão baixa depois de determinada hora que não compensa, né? A possibilidade de erro ela é maior, né, quando você passa ali daquelas horas trabalhadas. Então eles também já estão, acho que a semana de 4 dias, tem alguns países que estão implantando para determinadas funções a semana de 4 dias, ou até mesmo a questão do trabalho híbrido, né, onde você reduz um pouco a pessoa estar no local e fica fora. Mas no caso do operário, ele não tem como, né, fazer trabalho híbrido, né, na casa dele, ele não dá, né, ele teria que realmente ter um tempo de descanso maior, né, seria isso? Precisaria aumentar o tempo de descanso. De fato, no exterior, essa discussão ela já está bastante avançada, né? Na Europa, Sim. inclusive. A Organização Internacional do Trabalho, inclusive, faz muito essa discussão. Enfim, é necessário reduzir a jornada de trabalho e aí nós podemos falar um pouco das consequências disso, né? O trabalhador, quando ele adoece, qual que é a consequência disso tudo? Para onde ele vai? Quem ele procura? Como é que fica? Toda a cadeia de pessoas que acabam sendo afetadas, né? Não só o trabalhador em si, mas é o que a gente comenta entre a relação da família toda, né? Você acaba tendo um prejuízo, porque a pessoa fica afastada em casa, né? Ah, mas ela está recebendo, tal, mas ela não quer estar ali afastada, ela queria estar executando a função de maneira dela. alguma, exato. Ninguém quer ficar, né? São raras as pessoas que falam, adoro ficar aqui sem fazer nada, né? Então é muito além, né, do que só você... Ah, ele adoeceu, mas ele vai ter uma aposentadoria especial, né? Que é onde o pessoal se apoia, né? Ele já tem um benefício, ele já recebe por insalubridade, ele tem uma aposentadoria especial, então faz parte do processo? Não, né? Não tem porquê, né? Então, acho que isso é importante mesmo. Acho que seria legal a gente, assim, nessa linha que você disse, traçar o percurso, né? Então, o trabalhador, como é que começa a questão do adoecimento? Geralmente, o trabalhador começa a sentir algumas dores. Com medo de ser demitido, e ele acaba deixando, por exemplo, de avisar o empregador. Não manifesta isso. Não manifesta. Nós temos, olha, e aí isso é lamentável. Não vou aqui citar o nome da empresa, mas nós temos empresa, inclusive, do ramo das montadoras, em que o trabalhador, vários trabalhadores, têm no bolso uma cartela de remédio para poder trabalhar sem sentir aquela dor insuportável, para minimizar um pouco. Para você ver como que chega. Isso eu estou falando aqui, que nós estamos em Campinas e região, nós estamos aqui em Americana. Estou falando de uma montadora aqui muito próximo da gente, que os trabalhadores laboram nessa situação. Bom, então você começa nessa situação de dor, e aí, seja ela qual for, né? Uma síndrome do túnel do carpo, epicondilite, o impacto do manguito rotador aqui no ombro, um problema na coluna, né? Uma hérnia de disco, seja na lombar, na cervical, que são a maioria das doenças que nós vemos, assim, as doenças osteomusculares que acontecem dentro dessas empresas metalúrgicas. Eu estou falando das metalúrgicas, mas tem uma série de empresas que a situação... Tem expertise maior, né? Isso. E aí o que acontece? O trabalhador começa a sentir aquela dor. Bom, a legislação ela é muito clara, a CLT, ela fala que na mera suspeita da ocorrência de um acidente ou de um adoecimento, é obrigação da empresa proceder com a abertura do comunicado de acidente de trabalho. Sim, então, a mera suspeita não significa que a empresa está assumindo, mas há uma suspeita de que aquele problema de saúde do trabalhador veio do ambiente de trabalho. E até porque o objetivo principal desses registros é a gente poder ter esses indicadores para poder tomar ações específicas. Exato, os estudos, inclusive. Proceder com os estudos para ver como que a gente pode minimizar isso. E aí, as empresas também, às vezes, acabam assim, bom, eu não vou abrir a CAT, porque isso daí pode gerar consequências para mim no futuro, acaba negligenciando, só que a consequência pior acaba sendo do trabalhador. Né? Porque efetivamente aquilo vai... E aí o que vai acontecer? O trabalhador, num determinado momento, ele não vai aguentar trabalhar, porque aquela doença, ela vai aumentar. Se ele continuar exposto àquele risco, aquela dor que começou pequena, ela vai se intensificar. Ao passo que, em algum momento, ele não vai mais continuar, ele não vai conseguir exercer suas atividades. A produtividade dele vai cair. Vai cair. E aí ele vai procurar por um médico, e o médico especialista vai sugerir o afastamento dele. Bom, e aí é um problema, né, porque ele vai se afastar pelo INSS, ele vai... Isso assim, até 15 dias... O padrão, né? O patrão vai suportar ali o pagamento dos salários do trabalhador. A partir do 16º, responsabilidade do INSS. Então ele vai
a depender da situação, se ele precisar fazer uma cirurgia na coluna, por exemplo, ele vai precisar ficar um tempo razoável afastado. Então o médico dele vai sugerir ali um período de afastamento e ele vai para o INSS. Então ele vai para o INSS, ele dá a entrada lá na perícia, e aí o perito do INSS, o médico perito, é quem vai dizer o tempo que ele vai permanecer afastado. Às vezes o médico dele fala que é 6, o perito do INSS fala que é 3, né? Enfim, isso acontece muito. E aí, fazendo um parênteses, e acontece muito, inclusive, do médico falar que é 3, o médico dele falar que é 6, o médico do INSS fala que é 3, termina os 3 dias, termina os 3 meses, Ele não está apto. Ele não está apto, ele volta a trabalhar, a empresa fala, olha, eu não vou aceitar você aqui, porque você ainda não está apto. O INSS fala, eu já te dei alta. Aí ele fica na situação de limbo previdenciário. Colaborador para lá e para cá. É a situação que nós estamos chamando hoje no direito do trabalho de limbo jurídico previdenciário trabalhista. Ele fica numa situação de limbo, né? E isso é muito ruim. E aí eu tenho que te dizer o seguinte, que o colaborador ele adquiriu ali a doença ou teve o prejuízo. O reflexo disso foi que ele passou um tempo recebendo do patrão, depois ele vai para o INSS. Isso. Aí o INSS determina que ele volta num momento que ele ainda não tem condições, e o médico que fez, por exemplo, o tratamento já disse que teria que ser o dobro ou algo do tipo, e aí ele fica sendo jogado para lá e para cá, e ele sofre de todo lado, né? Porque sofre de todo lado. Ele sofre mais, né? Sofre de todo lado. Mas eu costumo orientar quando existe abertura das empresas para essa orientação. Não deixe o trabalhador numa situação de limbo, porque quem mais sofre com isso é o empregado, que fica sem receber o salário e a culpa não é do trabalhador. Ele se afastou em razão de uma doença que foi adquirida, e aí então ele volta ao trabalho, a empresa entende que ele não está apto e não deixa com que ele retorne às suas atividades. Então, como é que você faz para não deixar o trabalhador numa situação de limbo? E você acredita que essa reação, por exemplo, do INSS de reduzir, né, nunca é ampliado, é sempre reduzido? Tem tudo a ver com o déficit da Previdência que o Brasil tem hoje, né? Eu acredito que seja, por exemplo, quando eu tiro o trabalhador, quando ele vai para a Previdência, é um custo que o INSS tem que assumir, né? A Previdência tem que assumir isso. E os cofres da Previdência não estão lá tão legais, né? Pelo que dizem aí. Eu nunca tive acesso aos números, mas pelo que dizem. Sim. E nesse momento, o INSS, então, quer que ele volte logo para dizer, olha, eu preciso tirar essa carga de custo aqui, o quanto antes da minha frente. E a impressão que nós temos é isso. Para o empregador, né? A impressão que nós temos é essa. Agora, quem vai resolver o problema desse empregado? Então, se o INSS, a alta previdenciária é um ato administrativo que goza de presunção de legalidade. Então, se o INSS disse, você está apto, estou cessando o teu benefício, o empregador tem por obrigação aceitar o trabalhador novamente. Né? Tem que retornar. Não acho que você, trabalhador, não está apto. Ao invés de encaminhá-lo novamente para o INSS, o ideal, correto, já que eu entendo que o trabalhador não está apto, mas aquele que tem a presunção da legalidade disse que eu não posso voltar a exercer as minhas atividades, compete ao empregador fazer o pagamento dos salários do empregado em casa. E aí nós temos várias discussões dessa na Justiça do Trabalho, várias discussões. Então, o caminho para prejudicar menos o trabalhador seria nessas condições aí de limbo previdenciário que você comentou, a empresa assumir e tentar recuperar esse trabalhador da melhor forma para que ele volte até a exercer as atividades dele. Bom, o melhor caminho primeiro é não adoecer o trabalhador. Agora, na situação posterior, se o trabalhador já adoeceu, a Constituição Federal também é muito clara quando ela fala que as empresas elas têm uma função social. Mesmo que elas entendam que não foi ela que adoeceu o trabalhador, ela precisa cumprir com a sua função social. Então não pode deixar o trabalhador sem receber salário. O governo, o Estado está negligenciando aquela situação e não sou eu, patrão, quem vou assumir a responsabilidade. A parte hipossuficiente, a parte mais fraca nessa relação tripartite toda, de Estado, né, representado na autarquia, que é o INSS, patrão e trabalhador, a parte hipossuficiente, a mais fraca de todos, é o trabalhador. Né? Então, assim, alguém precisa socorrê-lo. E quem está mais próximo do empregado? É o patrão, é o empresário. E ele pode conceder ao trabalhador as condições mínimas de dignidade. Se eu entendo que ele não pode voltar a trabalhar porque a situação dele vai se agravar, eu não posso encaminhá-lo novamente para o INSS. Até posso. Até posso. Como passar pelo especialista, ter um parecer. Exato. Estou dizendo o seguinte, até posso. Posso mandá-lo de volta para lá? Sim, mas enquanto não for deferido para ele um novo benefício,
eu, cumprindo com a minha função social de empresário, vou pagar para esse trabalhador os salários que lhe é devido. E aí, então, se o INSS entender que ele tem direito ao benefício e reconhecer que o benefício dele é desde lá de trás, pode haver um acordo entre o patrão e o empregado para o trabalhador devolver o salário que a empresa pagou para ele nesse período que ele ficou aguardando o INSS. Nós temos inúmeros casos assim. Tem caminhos para que se execute dessa Tem forma. Tem caminhos para minimizar os impactos do empregador e para garantir a dignidade do trabalhador, que precisa prover o sustento da tua família. É o principal, né? Imagine o cara sem salário e ele é o único provedor ali da família. Sim. Como é que fica? Quem vai pagar o aluguel? E tecnicamente empregado, né? Empregado. Tecnicamente empregado. Empregado. Né? Tecnicamente empregado. É bem complicado. Mas, o Thiago, nesse sentido, falando especificamente de doença ocupacional, né, da saúde do trabalhador, até dos que já passaram aqui na mesa com a gente vê que a parte de saúde mental tem sido bem mais afetada ultimamente. Ou pelo menos tem se falado mais sobre o tema. Tá? E algumas empresas estão tentando se adequar a isso, etc. Eu enxergo isso, tá, mais em relações de escritório. Na indústria também você vê essa parte de o adoecimento mental mesmo, ali no processo de saúde mental sendo prejudicado, tanto quanto a gente vê aí nesses escritórios e tudo mais, que é o que transparece mais. O pessoal, os bancários também, eu lembro que tinha um volume grande lá de pessoas sofrendo aí com questões mentais sobre o próprio assédio moral, né, que agora faz parte da CIPA, né, o assédio sexual. Isso também é volumoso nesse sentido, né? Pensando agora que esses temas entram para a parte de saúde e segurança, né? Cláudio, olha, você estava me dizendo e eu estava refletindo aqui, lembrando de alguns casos que eu acompanho. Né? Infelizmente, lamentavelmente, existe aí um contingente de trabalhadores adoecidos psicologicamente. Há muitos trabalhadores nessa situação. Mas são trabalhadores desse setor? Não, são trabalhadores de vários setores. Então, pessoal aí que está no escritório, que tem uma função mais administrativa, está adoecendo em razão do excesso de trabalho. E às vezes até se cobrando porque não consegue dar vazão àquela demanda. Essa é uma situação nova que tem surgido e que está adoecendo os trabalhadores desse ramo mais administrativo. Além, é claro, daquela clássica cobrança pelo cumprimento das metas. Pressão. Chamada pressão, né? Que é o que você falou, por exemplo, dos bancários. Né? Os trabalhadores, os bancários sofrem muito isso. Precisa cumprir a meta, precisa vender aquele produto. Né? E se não cumpre, o que acontece? Se não cumpre, o que acontece é que vai colocar na mesa dele um objeto que simboliza para todos os demais trabalhadores que estão ali que ele não consegue ser igual aos demais trabalhadores. Aí fica lá na mesa dele um objeto, né? Ficava, pelo menos, porque isso foi alvo de tantos processos, mas tantos processos que os bancos começaram a entender que eles não podem cobrar dos trabalhadores dessa forma. Agora, há também um adoecimento psicológico na indústria. E esse adoecimento, infelizmente, em razão de uma carga de assédio moral praticada pelos superiores, né? E aí, praticada por superiores, pelos chefes, líderes, que infelizmente são despreparados. Sim. Ou que tiveram a ascensão dentro da empresa, tendo líderes que também faziam essa prática, ele acaba assumindo um posto de liderança e continua essa prática dentro da empresa, né? Eu já vi, às vezes, até casos de gestores que tinham esse tipo de atitude acreditando que aquilo era perfeitamente permitido e normal. Porque ele foi, entre aspas, doutrinado dessa forma, né? Eu vejo dos dois lados, né? Tanto aquele que tem a ascensão dentro da empresa e acaba dando continuidade nisso, né? E também aqueles que implantam esse tipo de prática quando chegam para resolver algum problema, alguma questão de produtividade e usam desses artifícios aí, sim, proibitivos, criminosos muitas vezes também, né? Isso pode gerar um dano, pode gerar uma condenação da empresa ao pagamento de uma indenização por danos morais individuais e, se o Ministério Público do Trabalho ou o sindicato ingressar com uma ação civil pública, e nós inclusive temos ações civis públicas contra algumas empresas que praticam a prática, que praticam o assédio, elas podem ser condenadas a pagar aí uma indenização por danos morais coletivos. E aí a indenização pode ser pesada. Essas ações coletivas, eu sempre tive uma dúvida. Por exemplo, determinada empresa foi condenada por um dano coletivo.
Isso não vai para o trabalhador, né? Ele acaba indo pro FAT, né? Pro Fundo de Amparo ao Trabalhador. Aí depende muito de qual é a linha que... Ou chega a ser dividido entre várias pessoas. Depende muito do que o Poder Judiciário vai decidir. Né? Depende muito do que o trabalhador judiciário vai decidir. Agora, nós temos o caso de uma empresa aqui em Americana, que em razão de uma postura adotada, ela foi condenada, a sentença é recente, ela foi condenada a pagar aos trabalhadores, um grupo de trabalhadores específico, uma indenização por danos morais no valor de R$5 mil. É um grupo de mais de 100 trabalhadores. Né? Uma indenização pesada. Uma indenização empresa, por danos morais individuais. Isso significa que vai para cada trabalhador. Mais uma indenização por danos morais coletivos de R$250 mil. Então aí, por exemplo, essa parte vai para o trabalhador e essa outra parte, que é o dano coletivo, vai para o FAT. Aí o juiz ainda vai indicar junto com o Ministério Público do Trabalho, que quando a gente fala de ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho, o procurador do trabalho, ele necessariamente participa de todo o processo, do início ao fim. Numa ação individual, eu entro com processo contra a empresa, eu, trabalhador, entro com processo contra a empresa, geralmente o Ministério Público não atua. Nas ações, ação civil pública ou ação civil coletiva, que são aquelas manejadas pelo sindicato, o Ministério Público necessariamente atua. Então, o Ministério Público, em algum momento desse processo que não terminou, nós tivemos uma sentença que foi favorável, esse processo favorável para os trabalhadores e desfavoráveis para a empresa. Cabe recurso, sim. Mas nesse caso, quando o processo transitar e julgado, quando ele terminar, aí então o Ministério Público pode indicar também, o sindicato pode indicar para onde esses R$250 mil deveriam ir, e aí então o juiz é quem vai decidir. Então não necessariamente ele vai para o FAT, pode ser que ele seja distribuído de outra forma. Pode ser distribuído de alguma outra forma, geralmente não vai para os trabalhadores, mas vai para atender alguma entidade ou algum órgão, né? Na minha visão leiga, né, eu achava que tudo aquilo que era ação coletiva, obrigatoriamente ia para o FAT. Não necessariamente. Aí o juiz... Não só coletiva em relação ao trabalho, né? Em relação à justiça do trabalho. Observando toda a legalidade, por óbvio, né? O Ministério Público pode indicar, o sindicato pode indicar, então o juiz vai dizer se aceita essa indicação ou não, ou para onde deve ir. E nos casos das doenças de saúde mental, né? Ela é mais difícil a comprovação, porque assim, quando a gente fala de um problema osteomuscular, geralmente com exames de imagem, etc., você consegue, né, dizer, olha, está aqui o problema, é visível. Quando a gente fala da saúde mental, geralmente você tem um parecer médico, né, um laudo, um atestado, mas você não vai conseguir ter um exame que diz, olha, está aqui, ela tem depressão, ela tem síndrome do pânico, ou ela desenvolveu determinada patologia mental. Isso dificulta o processo do judiciário na hora da tomada de decisão ou não? O fato de você não ter lá um raio-x dizendo, olha, tá aqui o problema. Sim. Aí é a questão do exame, né? Comprovar que o trabalhador ou a trabalhadora, né, possui uma depressão não é difícil, porque vai haver ali um laudo psiquiátrico. O problema é comprovar que essa patologia, que esse problema psiquiátrico veio do trabalho. Foi desencadeado no processo de trabalho. Essa é a dificuldade. E principalmente quando nós estamos falando do assédio moral. Porque o assédio moral, eu vou me permite dar um exemplo de assédio moral? Por favor. Quem mais sofre assédio moral no ambiente de trabalho são os trabalhadores que possuem algum tipo de garantia de emprego. Por exemplo, trabalhadora gestante. Ela não pode ser demitida. Por algum motivo, não são todas as empresas sérias não agem dessa forma, tá? Mas por algum motivo, a depender, o patrão começa a perseguir aquela trabalhadora. Sabe que ela não pode exercer determinada atividade e começa a dar para ela ou que ela está precisando ir numa consulta, no pré-natal, começa se afastar de alguma forma. Membro da CIPA, né? Da CIPA, principalmente aquele membro da CIPA atuante, que fala, olha, tem um problema aqui que pode adoecer os empregados. A empresa não resolve e vai lá e leva para o sindicato. Aí o que o patrão faz? Começa a perseguir esse trabalhador. Como que é essa perseguição? Orienta todos os trabalhadores da empresa a se afastar daquele empregado. Isso nós temos de monte no sindicato, mas de monte de processos assim. Isso chove lá. Né? Então começa a orientar os empregados de forma velada. Tenta de alguma forma isolar o colaborador até que o ambiente fica impossível. Imagine o trabalhador indo exercer as suas atividades e quando ele chega na empresa ele sabe que ele não pode conversar com ninguém, porque se o cara conversar com ele, aquele trabalhador com quem ele conversou pode ser mandado embora. Nós temos situação de trabalhadores que foram demitidos sim porque conversaram com um membro da CIPA, que é um membro da CIPA atuante. E tira daquele trabalhador as tarefas que ele realiza. Então
Então, hoje, sei lá, o trabalhador é um mecânico, ele é cipeiro e é mecânico. Diminui as tarefas dele, coloca todos os outros mecânicos para fazer as tarefas e deixa ele ali na bancada com tarefas extremamente simples. Limpando as peças. Limpando. Então, esse é um exemplo típico de assédio e isso vai desencadeando. Imagine, um dia você suporta, difícil, né? uma semana, um mês, de repente você está doente. Né? Agora, como é que aí o trabalhador resolve entrar com um processo contra a empresa, pleiteando na Justiça do Trabalho uma indenização por danos morais em razão do assédio sofrido. Certo. Perfeito. Chegou na audiência de instrução, é o momento de fazer a prova. A doença está comprovada porque ele levou o laudo do psiquiatra. Como é que nós vamos comprovar que ele sofreu um assédio? Quem que vai testemunhar a favor dele para dizer que o patrão realmente orientava os trabalhadores a não conversar com ele e diminuía suas tarefas? Sim. A maioria dos trabalhadores, nesse caso, estão empregados. Se eles estão empregados, se eles estão na empresa... Dificilmente ele vai querer colocar em risco o emprego dele. Não, porque se ele falar... Exato. Então, Cláudio, sempre assim, eu digo, por uma questão de saúde, por uma questão de convivência, evitar o assédio. Temos que evoluir nesse sentido, né? É claro que o trabalhador, às vezes, também, pode ser que ele extrapole, pode ser, mas existem mecanismos para coibir essa conduta. A gente não pode querer punir um colaborador que está, de alguma forma, causando alguma questão para a empresa, tendo a mesma ação que ele. Né? Então a gente tem que pensar diferente. Né? Está na hora da gente mudar. Né? Eu não vou à agressão. O que eu faço com a agressão? Eu agrido também. Ele me prejudicou de alguma forma, eu vou tentar prejudicar ele de alguma forma também. Né? A gente está sempre querendo equalizar agressões. Exato. E aí a coisa não para nunca, né? A coisa não tem fim. Né? E aí é que você comentou, eu acho que está na mão do empregador, né? Zerar isso. Né? Pô, não faz mais sentido. Nos dias de hoje, né, a quantidade de informação que a gente tem, aqui o próprio podcast aí que a gente está tratando isso, né, não faz sentido, né, não tem porquê. Existem outras formas de você contornar essa situação com esse trabalhador. Né? Não está contente com ele tem uma estabilidade de emprego. Eu acho que tem como você chamar para ele, conversar, falar, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Cada um ceder um pouco ali o processo para que aquilo flua da melhor forma para ambos. Patrão e empregado precisam entender que existe lei. E essa lei ela precisa ser cumprida. Então, o patrão precisa compreender que o trabalhador estável não pode ser demitido. Mas não é possível isso, eu sou dono da minha empresa, não posso demitir, não pode. No Brasil não pode, tem que mudar de país. Vai ter que mudar de país. Então não pode. É a regra do jogo. Não posso mandar cipeiro embora, não posso mandar gestante embora, não posso mandar aquele trabalhador que se afastou pelo INSS, e aí é questão da CAT. Por que eu não abro o CAT? Porque se o trabalhador se afastar pelo INSS, ele apresenta a CAT, o perito vai dar para ele o benefício pelo Código 91, que é doença do trabalho, não vai ser o Código 31, que é doença comum. Quando ele voltar do afastamento, ele vai possuir 12 meses de estabilidade. Tem 12 meses de estabilidade, a partir do momento que ele volta, ele não pode ser demitido. Então, às vezes também a negligência da CAT. E por que o legislador conferiu ao empregado que volta do afastamento previdenciário uma estabilidade? Porque ele já volta com maus olhos, né? O patrão já vê ele com maus olhos, acha que ele está voltando do afastamento previdenciário, está doente, vai fazer corpo Talvez mole. Porque ele perde o processo de gestão, né? Naquele caso, ele não pode decidir, ele tem que cumprir determinadas regras. E nesse caso, a demissão, ele não pode mais fazer a hora que ele quiser. Né? Aí começa a perseguir. Então, agora sim, o patrão ele precisa compreender que existe lei, não pode demitir o trabalhador estável. E o trabalhador estável precisa compreender que existem regras dentro da empresa. Então, se ele tem uma estabilidade... Ele também não pode fazer disso para ficar fazendo corpo mole dentro da empresa. Não. Ou do tipo, eu vou faltar, vou fazer essas coisas, porque ele não pode mandar embora. Aí também não dá, né? Exatamente. Todo mundo tem que cumprir sua parte. Nós precisamos chegar nesse equilíbrio. Né? Nós precisamos chegar nesse equilíbrio. O empregado precisa compreender que a estabilidade não é um presente, é uma forma dele se resguardar em razão da condição que ele ocupa. O caso do cipeiro, porque ele tem estabilidade? Porque ele vai questionar. E quando ele for questionar, pode ser que o patrão não goste. Portanto, ele tem estabilidade. É por isso que a estabilidade do cipeiro, a estabilidade do trabalhador que está doente. Pode ser que o patrão não goste que ele tenha uma garantia de emprego em razão do adoecimento. Estabilidade da trabalhadora gestante. Em algum momento ela vai se afastar para poder ter a criança. Então, por isso a estabilidade. Agora, o patrão precisa compreender isso, ao passo que o trabalhador também precisa compreender que tem as regras dentro da empresa. Sim. A estabilidade não é um presente. A NR1 mesmo já fala, né? O que cabe ao empregador e o que cabe ao empregado, né? Então todo mundo tem os seus caminhos. Exato, precisamos equalizar isso. Isso aí. Acho que o caminho é o diálogo, os empregadores saberem que eles detêm esse poder de conseguir mudar as empresas dele, a consciência dos líderes aí, por exemplo, né? Ficar atento com isso para evitar
os problemas todos e cuidar da saúde dos colaboradores, né, doutor? Senão Sim. acaba ficando sem a mão de obra ali que ele precisa também para fazer a empresa dele evoluir e crescer, né? Senão tudo acaba parando no judiciário. Aí isso. é um problema, Aí né? Aí... não ajuda ninguém. Tiago, pô, muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana o papo, foi esclarecedor aí em diversos pontos, eu mesmo tinha várias ideias aqui que estavam num caminho, isso já me esclareceu que não é bem por aí, muito bacana aí, obrigado pelo seu trabalho, continue a defender aí empresas, trabalhadores, né, todos os membros aí que acabam sofrendo aí de alguma forma nos processos trabalhistas da vida aí, legal? Tá certo. Obrigadão, Thiago, tudo de bom, sucesso para você. E ó, quem quiser entrar em contato com o Thiago aqui, depois vai ficar na descrição com o Dr. Thiago, vai ficar na descrição aqui do vídeo, as redes sociais ali, os caminhos para quem quiser tirar alguma dúvida e bater um papo com o Dr. Thiago. Legal? Certo, Thiago? Certo, Cláudio. Banana? Eu que agradeço a Obrigado, oportunidade cara. de estar Valeu aqui. mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Viu? É Parabéns isso aí. mesmo. Muito Vai voltar esclarecedor. mais vezes, viu? A gente Pô, tem com muito certeza. tema aí para conversar. Para você que acompanhou a gente até agora aí, muito obrigado pela sua presença. Divulgue aí nosso trabalho, dá um joinha aí no nosso, um like aí no nosso vídeo para ele poder chegar para mais pessoas. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.